Hoje é dia 5 de outubro de 2024 e nós estamos aí a um dia das eleições. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal João Batista. Neste vídeo nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui, principalmente relacionados às eleições e principalmente sobre as eleições de São Paulo. E o assunto principal referente a este tema é o laudo apresentado pelo Pablo Marçal, que acusa ali o Boulos de ser usuário de entorpecentes. Parece que ele apresentou um laudo ali que tem tudo para ser falso e isso é muito ruim, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Eu sei que muita gente pode ficar chateado comigo aqui, mas nós temos que falar a verdade. Nós não temos aqui que fazer igual petista e ficar mentindo por aí para encobrir erro de alguém porque se diz de direita, tá? Então, assista até o final, nós vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Antes, eu peço que você observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, você não vai pagar nada por isso. Se inscreva, quando você estiver inscrito, acione o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu venha a postar aqui no canal. E também não se esqueça de fazer os seus comentários e de deixar o seu like. Vamos começar aqui com uma notícia um pouco diversa, pessoal. Vamos falar aqui sobre este assunto aqui da Revista Oeste. O STF, ele restitui os direitos políticos do Pezão. Vocês se lembram que o Pezão já foi lá governador do Rio de Janeiro, um corrupto como todos aqueles outros ex-governadores do Rio de Janeiro que foram presos, acusados ali de diversos crimes. E o Pezão, então, estava com seus direitos políticos cassados. E a notícia de ontem aqui da Revista Oeste diz que o STF, então, restituiu os direitos políticos do Pezão. Nós temos aí também o Cabral, né, que pegou aí foi condenado a mais de 400 anos de cadeia e hoje já está aí livre, leve e solto. Por outro lado, nós temos aquela manicure, cabeleireira, sei lá, a Débora, né, que foi condenada a 14 anos de cadeia porque escreveu a frase "perdeu o mané" na estátua lá em frente ao STF. Nós temos aí senhoras idosas aí condenadas a 17 anos de cadeia por ter adentrado dentro de prédio público lá em Brasília. Então você vê que a justiça brasileira está mais para injustiça do que para justiça, né? Porque é um absurdo o que essa turma vem fazendo. Será que eles não enxergam o que está acontecendo? Será que eles não conseguem perceber que eles estão condenando pessoas de família, destruindo famílias, deixando a Débora, que tem, parece que 2 filhos pequenos, longe dos seus filhos, deixando os filhos privados da convivência da mãe, porque escreveu uma frase com batom numa estátua. 14 anos de cadeia, sendo que aí você vê o Pezão, né, juntamente, como eu disse antes, o Cabral, que também foi governador do Rio de Janeiro, todos eles tranquilos, livres, leves e soltos. Nós vemos aqui ó, na Revista Oeste, o Fachin arquiva inquérito sobre propinas da JIF a Renan Calheiros, né, Jader Barbalho e Guido Mantega. Tá? Então todos aí nós presenciamos a Lava Jato, aqueles bilhões de reais de dinheiro público que foram surrupiados dos cofres públicos, né, dinheiro nosso suado. E aí nós vemos todos os dias o STF livrando a cara dessa turma aí, livrando aí multas bilionárias, como é o caso que o Dias Toffoli fez dias atrás aí, né, livrando multas aí quase de 20 bilhões de reais, somando as da JIF, que é do grupo JBS, do pessoal dos Joesley e Wesley Batista, e somando também as multas lá da empreiteira, a ex-Odebrecht, agora conhecida como Novo Honor. Então, o que está acontecendo no Brasil não tem nada de justiça, tem muito a ver com injustiça, né? Muito a ver com injustiça. Outra notícia também da Revista Oeste, Moraes alega que o Twitter, o X, né? Ele depositou 28 milhões e 600 mil reais, que é para pagar as multas que foram aplicadas aí pelo Moraes, numa conta errada e mantém o bloqueio da plataforma. Você acha que tem como você pagar uma multa numa conta errada? Você que já sofreu uma multa, todo mundo sabe como é que é uma multa. A multa ela vem o boleto para você pagar e ela vai ser destinado o valor para aquilo que está ali na multa. E aí vem agora o Moraes, como ele não quer liberar o X, né, antes das eleições, nós já estamos na véspera, hoje é sábado, ele não vai mais, hoje não funciona, né? Eles podem alegar apesar de ter plantão, o judiciário tem plantão, eles poderiam muito bem tomar decisões quando eles querem. Quando é de interesse deles, eles tomam decisão até meia-noite de domingo. Eles não ligam para isso.
Mas eles podem alegar que agora é final de semana, tem a correria aí das eleições, não vai ter tempo de ver isso. E vai deixar o Twitter, então, para ser liberado só depois, pelo menos do primeiro turno das eleições. Se é que ele vai liberar. Ele disse que ainda vai mandar para o PGR analisar a situação. Depois de todas as exigências absurdas que o Twitter cumpriu, exigências que o Moraes fez, e o Twitter cumpriu para poder voltar, mas ele não vai liberar. Então, está interferindo diretamente nas eleições municipais, principalmente lá em São Paulo, que eles têm grande interesse. A outra notícia aqui também da Revista Oeste, se o segundo turno fosse hoje, o Nunes venceria tanto o Boulos quanto o Marçal. Como eu digo para vocês sempre aqui, eu não confio em pesquisas eleitorais, eu acho, aqui no Brasil, não sei se em outras partes do mundo também pode ser que aconteça isso, mas aqui nós temos muitos motivos para não acreditar nas tais pesquisas eleitorais, porque elas sempre erram, e erram sempre para o lado da esquerda. Mas aí aqui está dizendo que o Nunes venceria tanto o Boulos quanto o Marçal num possível segundo turno. Essa análise aqui eu não desacredito muito, porque tem uma certa lógica. Porque o Boulos, se for com o Nunes para o segundo turno, os eleitores do Marçal certamente votariam, em grande maioria votariam no Nunes, e o Boulos não teria chance. Se for também o Nunes com o Marçal, os eleitores do Boulos odeiam o Marçal, principalmente por causa das últimas alegações que ele tem feito em relação ao Boulos, o Boulos, né? E aí os eleitores do Boulos também, grande parte deles votariam então no Nunes, não votariam no Nunes, votariam contra o Marçal. Então eu acho que essa análise aqui do Nunes ganhar num segundo turno, tanto faz de um candidato quanto do outro, eu acho que tem alguma procedência sim. Tá? A CNN ela diz o seguinte: a eleição em São Paulo, Marçal tem 27%, Boulos 26% e Nunes 24%. Então aqui está dizendo então que o Marçal iria com o Boulos para o segundo turno, e é que eu digo, o Boulos ele pode ir com qualquer um dos dois candidatos que ele vai perder, não tem chance do Boulos ganhar essas eleições em São Paulo. Não tem chance, aliás, tem uma chance, e essa chance ela pode estar sendo desenhada pelo próprio Marçal com este laudo que ele apresentou. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo o que pode acontecer para o Boulos ganhar essas eleições. Só tem esta chance. Eu vou mostrar no final deste vídeo. Fica até o final que você vai entender. E aí, pessoal, eu quero falar especificamente agora sobre o tal laudo que o Marçal apresentou lá contra o Boulos, dizendo que o Boulos é usuário de uma certa substância, lá, um pozinho branco. O Marçal passou a campanha inteira acusando o Boulos de usar esse negócio, esse material, eu não posso falar o nome aqui, e ele falou que ia mostrar, ia provar e nunca provou, e ele deixou para provar no último minuto, aos 45 do segundo tempo, que é para não dar tempo do Boulos reverter o estrago. É uma estratégia? É uma estratégia. Se ela for uma estratégia verdadeira, eu acho que é uma estratégia ótima, seria uma estratégia ótima. Mas e se essa estratégia for uma mentira? Isso seria, então, uma injustiça, independentemente de quem seja o outro candidato que esteja do outro lado, pessoal. Nós não temos aqui que ficar passando pano, porque a esquerda faz isso, nós vamos fazer também. A esquerda ela não mede consequências para tirar um candidato de direita do páreo. Nós vimos aí o Bolsonaro, tanto que eles fizeram. Lembra do Janones com o Bolsonaro? O que o Janones fez? As mentiras que ele falava, aquele negócio lá do pintou o clima, por exemplo, é um dos casos. Nós tivemos aí jornalista chamando a filha de 12 anos do Bolsonaro à época de prostituta. É uma coisa nojenta o que a esquerda ela é capaz de fazer. Mas eu acho que nós não temos que nos equiparar com essa turma, não. Nós não temos que ser iguais a eles. Nós temos que falar a verdade, até porque o lema da direita é Deus, pátria, família e liberdade. E Deus, ele não está do lado da mentira, né? Então nós temos aqui este perfil aqui lá no Twitter, é o Space Liberdade. Tudo que eles vão postar, eles falam é urgente, é bomba, é não sei o quê. E aí eles postaram este laudo aqui, ó. Bomba. Pablo Marçal publica laudo médico que prova que Guilherme Boulos fez uso de cocaína. Prova. Está provando, então, que o Guilherme Boulos fez o uso da substância. Até pronunciei o nome aqui, né? Mas espero que não dê problema. E aí você vê aqui o laudo, tá? Você vê aqui o laudo, ó.
tá bom? E esse Space Liberdade postou isso daqui ontem, tá? Postou isso daqui ontem. Então, o Marçal foi lá nas redes dele e falou, ó, tá aqui a prova que o Boulos é usuário. Certo? E aí, nós já tivemos, aqui, ó, Justiça determina a remoção de vídeos em que Marçal acusa Boulos de usar o produto. Notícia de hoje às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, tá? Aí, eu vou trazer uma notícia agora da CNN, que saiu agorinha, há minutos atrás. Juiz determina que Marçal exclua vídeos com laudo contra Boulos e indica falsidade do documento. Pessoal, isso aqui é muito grave e pode ter consequências que talvez muita gente não esteja percebendo. Pode ter consequências muito graves na eleição para São Paulo. E tem tudo para que este laudo seja falso. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma matéria da Revista Oeste que fala o seguinte, ó, o que se sabe sobre o suposto laudo de uso do material pelo Boulos. Marçal divulgou o documento na noite desta sexta-feira, logo depois a publicação saiu do ar. E o Marçal está dizendo que o Instagram tirou a postagem dele do ar e ainda tá chateado com isso. O empresário Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, divulgou nesta sexta-feira, dia 4, um suposto laudo de uso de entorpecente pelo também candidato Guilherme Boulos do PSOL. Em 19 de janeiro, deixa eu subir aqui, em 19 de janeiro de 2021, Boulos teria sido atendido na clínica Mais Consultas, no Jabaquara, zona sul da capital paulista. Lá, o psiquiatra José Roberto de Souza teria constatado que o psolista apresentava surto psicótico grave, delírio persecutório e ideias homicidas. O laudo dizia ainda que o paciente sofria de confusão mental e agitação. Está no laudo que o Marçal apresentou, tá? Esse laudo contém incongruências, como no logotipo da clínica, por exemplo. A clínica se chama Mais Consultas, no plural, enquanto no documento divulgado pelo candidato, o Marçal, está Mais Consulta, no singular. E vocês sabem que os formulários dessas clínicas, eles são impressos aos milhares e eles não têm modificações. Então, se o nome da clínica é Mais Consultas, não vai sair num formulário diferente como Mais Consulta, sem o S. Além disso, o RG de Boulos está errado, com um número a mais do que o registro oficial. Há também erros de gramática, o que impede a compreensão exata do diagnóstico. Vocês acham mesmo que uma clínica conceituada vai fazer esse tipo de erro? Outros dois fatores dificultam a comprovação da veracidade do documento, como a falta de carimbo médico e a forma como o quadro médico do psolista está descrito. No laudo apresentado por Marçal, por exemplo, há descrições explícitas do estado psicológico de Boulos. Esse tipo de descrição ocorre apenas em casos de transferência interhospitalar, quando o paciente migra de um setor para outro dentro do próprio hospital. Não consta essa informação no documento. Então, você vê que tem incongruência. Aí você vê aqui, ó, o laudo, ó, Mais Consulta, no logotipo ali da clínica. E a clínica se chama Mais Consultas, tá? E aí esse aqui é o laudo, tá? O médico psiquiatra encaminha o senhor Guilherme Boulos para o meu atendimento nesta data, tal. E aí ali embaixo ele fala, né, que apresentado por seu companheiro indica positivo para o uso do material lá entorpecente. Encaminha o paciente acima para serviço de psiquiatria em critério emergencial. E aí você vê ali, você vê que tem aqui a assinatura do médico Zé Roberto de Souza, que inclusive já é morto, ele morreu parece que em 2022. E você presta atenção nessa assinatura que eu vou mostrar para vocês, que a assinatura verdadeira dele não é essa. E também não tem o carimbo aqui dele. Geralmente o médico ele bate o carimbo ali e assina, né? Principalmente quando é laudo. Pablo Marçal e Guilherme Boulos se manifestam. Pelas informações disponibilizadas pelo Conselho Regional de Medicina, é possível ver que José Roberto de Souza está morto. Seu registro está inativo desde 2022, um ano depois de supostamente ter examinado Boulos. Assim, neste último caso, seria possível o encontro entre o psiquiatra e o psolista. Bom, vamos ver o que mais aqui.
Logo depois de divulgar o documento, um dos perfis de Pablo Marçal saiu do ar. O Instagram removeu a minha publicação, aspas aqui para o Marçal. Acusou o empresário em outra conta. Parabéns pela democracia de esquerda. Acha isso justo? Perguntou aqui o Marçal. E aí está aqui o print do Instagram, né, do Marçal. Ó, removemos sua publicação. E aí o título está aqui a prova sobre o Boulos. E aí aqui embaixo ele pergunta, né? O Instagram removeu a minha publicação. Parabéns pela democracia de esquerda. Acha isso justo? O Marçal pergunta ali, né? Guilherme Boulos, por sua vez, negou a veracidade do laudo. O documento é falso e criminoso. Alegou ao afirmar que irá processar o rival na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Está aqui a fotinha do Boulos. Desde o começo da campanha eleitoral, Pablo Marçal afirma que Guilherme Boulos é usuário do material, né? Durante esse tempo, quando interpelado sobre o assunto, o candidato pelo PRTB disse que apresentaria as provas no fim da campanha. E aí você vê aqui, ó, o logo da clínica lá, o logo original, o verdadeiro, é esse aqui, ó, mais consultas. Você vê que até aqui em cima é diferente, né? Então, o logo não é aquele que foi apresentado pelo Marçal, tá bom? Então, essa é a matéria aqui da revista Oeste, falando sobre este assunto. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês agora uma postagem no X do Pedro Burgos. Essa postagem aqui foi um amigo meu lá de Orlando que mandou o print para mim, tá? Não fui eu que olhei, porque eu não posso olhar, que eu não posso usar VPN aqui no Brasil, certo? Então, vamos lá. Pedro Burgos, ele é jornalista, ele fala o seguinte, ó, sei que soa mal fazer isso com líder em pesquisa. Vão dizer que é perseguição e tal. Mas Marçal tem que ser preso. Usar atestado forjado, assinado por dona de clínica de apoiador, com CRM de médico, que já morreu há 2 anos, faltando horas para a eleição, não é só jogar baixo. Aí, o Jorge Machado, ele comenta o seguinte, ó, enquanto você escreve isso, o STF acaba de destruir a Lava Jato, ele não acaba, né? Destruiu faz tempo, né? E liberar todo mundo. Verdade. Lula não para de gastar e estamos no caminho da quebradeira. Verdade também, coisa que nós temos que protestar veementemente contra isso. Baseado em que você afirma que o lado é forjado? E se não for? E aí o Pedro Burgos responde, talvez pelo fato de que a assinatura do médico difere da encontrada em documento oficial. Tá aqui, ó, o comparativo. Isso aqui é o laudo que o Marçal apresentou, aqui à esquerda, tá? À direita é a verdadeira assinatura do médico José Roberto de Souza. Você vê que é muito diferente, não tem nada a ver uma assinatura com a outra, tá? Pelo fato de que a foto do Boulos normal distribuindo doações no dia seguinte ao fato, alegado ali no laudo, que o dono da clínica é amigo do Marçal, que o médico está morto, e continua aqui o Pedro Burgos, ó. Continua. Que Marçal tentou emplacar a história de que o Boulos é drogado, de diversas formas diferentes, falhou em todas elas, e os seus seguidores claramente não se importam com a verdade. Eu listei aqui, me dá um motivo para eu acreditar. Então, gente, vocês podem pensar que eu estou defendendo o que o Pedro Burgos está falando aqui, fazendo uma defesa do Pablo Marçal, e eu jamais defenderia o Pablo Marçal, o Boulos, né, o Boulos. Jamais defenderia o Boulos se fosse numa situação em que ele tivesse ali envolvido e que tivesse qualquer prova contra ele. Porque nós podemos ter qualquer cenário em São Paulo, né, menos o Boulos prefeito de São Paulo, porque isso aí seria o fim da picada. Isso seria o fim da picada, tá? Então, não estou defendendo aqui o Boulos, eu estou defendendo o que é certo. Nós da direita, temos que defender sempre a verdade, o que é certo. Deus, acima de tudo, não é isso? Deus não compactua com a mentira. Então, ó, aqui na Folha de São Paulo fala o seguinte, ó, suposto prontuário de Boulos, divulgado por Marçal, tem dado errado e assinatura de médico que já morreu. É aquilo que já mostrei para vocês, tá? Então, mais um setor da imprensa aqui, a Folha de São Paulo, mostrando isso daí. E parece que tem tudo. Você vê que o juiz já mandou tirar do ar a postagem do Boulos dizendo que o laudo é falso. E aí, pessoal, se for comprovado realmente que esse laudo é falso,
Quais que seriam as implicações? Isso poderia demorar um certo tempo, porque para fazer a perícia disso daí, talvez hoje não saia esse resultado. Talvez ele vá sair depois do primeiro turno. E se ele for considerado falso e o Pablo Marçal for condenado e a chapa dele for cassada, por exemplo? Suponhamos que vá lá para o segundo turno o Pablo Marçal e o Boulos, nas eleições de amanhã, do primeiro turno. O que poderia acontecer? Nós sabemos que se for uma eleição tranquila, normal, dentro do jogo, o Boulos jamais venceria o Pablo Marçal e nem o Nunes no segundo turno, porque a direita votaria toda naquele candidato que estiver disputando ali com o Boulos. Mas eu vou trazer para vocês aqui, uma postagem deste Alex. Ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele. E vocês analisem aí se eu tenho razão ou não de concordar com o Alex. Tudo dentro do planejado pelo sistema. O Marçal, ele colocou aqui o Bossal, né? Apresenta documento falso contra o Boulos poucas horas antes das eleições. Lembrando que o Alex não é eleitor do Boulos, não, tá? Ele é um cara de direita. Tá certo? Não há tempo de direito de resposta. Então, você vê que o Marçal apresentou em cima da hora para não dar tempo de direito. Não tem como o Boulos provar o contrário, sabe? Não dá tempo. A ação a ser tomada pela justiça antes do pleito. Então, não tem como, antes do pleito de amanhã, das eleições de amanhã, ser comprovado, como eu disse para vocês, que isso daí é um laudo falso, ou não, né? Mas tem tudo para ser falso. Vocês viram ali a assinatura totalmente diferente. E aí o que pode acontecer? O Marçal, o encantador de jumentos, vai para o segundo turno contra o acusado, isso que está dizendo aqui é o Alex, tá? Vai para o segundo turno contra o acusado, o Boulos, no caso, né? Perde o segundo turno. A chapa do PRTB é cassada. A chapa do PRTB é cassada. Então, o Marçal pode ganhar do Boulos, mas a chapa do PRTB pode ser cassada por conta deste crime eleitoral e o Boulos se tornar o prefeito de São Paulo. Vocês acham que isso é uma coisa inteligente a se fazer na véspera das eleições? Você acha que isso é uma coisa inteligente a se fazer? Eu acho muito perigoso o que está acontecendo e eu concordo plenamente com o raciocínio do Alex em dizer que pode ir para o segundo turno o Marçal e o Boulos, o Marçal ganhar do Boulos e depois a chapa dele ser cassada por conta desse laudo que pode ser falso e o Boulos se tornar o prefeito da capital de São Paulo. E isso é muito preocupante, gente. Isso é gravíssimo o que está acontecendo. Diante de tudo isso, eu até torço para que o Marçal não vá com o Boulos para o segundo turno. Eu torço até para que eu gosto do Nunes? Não gosto. Não gosto. Eu acho que não é candidato ideal também. O ideal seria o Salles, realmente, mas o Bolsonaro não conseguiu colocar. E nós temos que entender, diante de toda a conjuntura política, as pressões que sofre. O Nunes está longe de ser o candidato ideal. Não posso nem dizer se ele é um cara de direita mesmo, um conservador. Mas o que está se desenhando para a Prefeitura de São Paulo nessas eleições é isso daqui. O Marçal fez essa cagada de apresentar esse laudo aí, que tem tudo para ser falso. Qualquer um, leigo, não precisa ser nenhum perito, basta olhar ali e ver que aquela assinatura ali não é a mesma. O logotipo da empresa está diferente, sabe? E isso pode sim levar a uma cassação da chapa dele depois do segundo turno, por exemplo, justamente para colocar o Boulos como prefeito. Se a cassação se desse entre o primeiro e o segundo turno, aí o Nunes poderia ir disputar depois com o Boulos o segundo turno. Mas e se essa cassação se der, o sistema, né? O sistema deixar para fazer essa cassação do Marçal, se ele ganhar do Boulos no segundo turno, deixar para fazer depois do segundo turno. O sistema coloca, e o sistema quer isso, quer colocar o Boulos como prefeito de São Paulo. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que o sistema quer isso. O candidato do sistema é o Boulos. Então, está desenhado o que pode acontecer para São Paulo e isso seria uma tragédia, graças a essa loucura que o Pablo Marçal fez aí. Então, eu espero que ninguém fique chateado comigo aqui, porque hoje em dia você falar algumas coisas do Marçal, as pessoas te jogam pedra, te xingam, parece um bando de petista. Tem uma parte da direita aí que está parecendo um bando de petista,
está se comportando da mesma forma, você não pode falar a verdade. E a direita, ela cresceu justamente falando a verdade, gente. Bolsonaro ali, ó, falando a verdade, em uma reunião fechada, divulgada para todo mundo ver, ele falando a verdade. Você não vê Bolsonaro com mentira para prejudicar adversário político. E nós temos que seguir nessa linha, nós temos que seguir falando a verdade. Nós não temos que mentir. Ah, o cara é de esquerda, eu vou mentir sobre ele para destruir. Não. Não, nós não podemos nos equiparar ao pessoal da extrema esquerda. Nós temos que ser diferentes. E eu acho que está tudo caminhando para esse lado aí, infelizmente. Infelizmente. Isso pode não acabar bem para São Paulo e para o Brasil inteiro, porque o Boulos sendo prefeito de São Paulo é uma tragédia para o Brasil inteiro, dado que é o terceiro maior PIB, né? Tem o Brasil, o estado de São Paulo, depois a capital São Paulo é o terceiro maior PIB do Brasil nas mãos de um doido maluco como o Boulos. Então, é gravíssimo o que o Marçal pode ter feito aí com esse laudo, né? Tomara que não seja comprovado como um laudo falso. Se for, e tem tudo para ser, como eu disse para vocês, isso daí vai ficar muito ruim mesmo. Tá bom, pessoal? Então, eu desejo a vocês que tenham aí um final de semana abençoado, que vocês coloquem a mão na consciência. Vamos votar, pessoal, em prefeitos e vereadores conservadores. Não vamos votar em esquerdista ou quem está em partido de esquerda. Aquela campanha contra o PSD também, eu acho também que é válida. Não votar, de preferência não votar em candidatos do PSD também, do Kassab, porque está apoiando aí essa ditadura de toga que nós estamos vivendo. Então, vamos colocar a consciência para funcionar amanhã, vamos votar certinho. Candidatos de direita, candidatos conservadores, tem vários aí. Toda cidade vai ter prefeito e vereadores, aqueles... Se não tiver um conservador, vamos votar no menos pior. O menos pior para nós da direita, tá bom? Peço a vocês novamente que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixe seu like, faça aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.